Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. Essa semana você tá acompanhando a cada episódio a história de um aprovado ou uma aprovada na medicina UERJ. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Bruna Diegas. Com vocês, senhorita Bruna. E aí, como é que tá essa emoção de estar dando até entrevista pro YouTube, assim, de aprovada? Gente, sempre me imaginei aqui, tá bom, sempre. Porque eu vi as entrevistas e eu pensava, ai, será que algum dia eu vou estar lá? E aqui estou. E qual é a sensação de estar? Cara, passa um filme na cabeça, assim, de tudo que eu já passei, todo perrengue. E aí eu penso que, poxa, valeu muito a pena. E que eu faria literalmente tudo igual de novo pra estar aqui. E o que você fez para estar aqui? Assim, se você pudesse resumir, que eu sei que é muita coisa, mas se você pudesse resumir, quanto tempo entre a escolha de iniciar o vestibular de medicina e essa aprovação? Então, a minha trajetória foi um pouco diferente da normal, assim, da comum. Que é, eu desde criança eu sonho em fazer medicina. Não, eu escolhi fazer medicina em 2020. Depois de já ter entrado na faculdade, um outro curso, eu tinha escolhido biomedicina na época, mas não gostei, enfim. Aí eu falei, bom, agora eu vou trocar. Vou trocar pra medicina e vou ver qual é. E aí foram 2 anos tentando, e 3 provas da UERJ depois, cá estou. Caramba, então assim, você estava convencida que ia ser cientista, Sim. que ia fazer biomedicina, não Sim. foi assim um plano B. Ah, não, eu tentei medicina, não passei, Não. fui pra... Não, era biomedicina, ponto, você achou que era aquilo. Eu achei que era aquilo, mas depois pensando melhor, eu entendi que a minha escolha pela biomedicina foi muito mais por uma rejeição à medicina do que vontade realmente da biomedicina. Mas rejeição à medicina, à carreira, ou a ideia de que para fazer medicina você teria que encarar o vestibular de medicina? A ideia... Entendeu, né? Entendi. Eu acho que muito essa ideia de ter que ralar muito, eu achava que eu não era capaz. E aí eu internalizei isso e falei, cara... E aí, assim, eu botava vários obstáculos, tipo, eu não gosto de sangue. Eu não sei se eu sirvo pra ser médica. Eu não gosto de gente. Gente, nada a ver. E aí eu fui botando esses obstáculos pra tentar justificar a minha escolha por outro curso que não é medicina. Só que depois que eu decidi trocar, eu entendi que, cara, eu acho que o sonho da medicina sempre teve aqui dentro, mas eu rejeitava, eu botava isso de lado, porque eu achava que eu não era capaz. E isso é uma grande bobagem, assim. Cara, que interessante, né? Porque é bem aquela coisa de que a gente pode mentir pra qualquer um, mas a gente não consegue mentir pra gente, né? Porque tem uma hora que a gente não dorme mais com o barulho dessa mentira. Exatamente. Que doideira. E aí, essa decisão rolou em 2020, ano caótico das vidas humanas. Exatamente. Pandemia, lockdown. Cara, bizarro, assim. Sim, e o contexto da pandemia me influenciou muito nessa decisão, porque eu via o trabalho dos médicos, não só dos médicos, tá? De toda a equipe de saúde, mas principalmente dos médicos, e eu admirava demais, assim, eu passava horas vendo... Você falou, você tem alguma contribuição que eu gostaria de dar pro mundo, se o mundo um dia vivesse uma nova pandemia, bate na madeira, né, mas seria como médica. Sim, teve essa coisa mesmo de falar, cara, se eu pudesse contribuir com o mundo de alguma forma, eu gostaria de ser assim. Sim, foi o meu chamado. Foi que legal. Assim, no pior período possível pra ter esse chamado, mas eu tive. E que bom que eu tive. Porque foi muito bonito, assim, porque eu entendi que a minha missão no mundo, de fato, é ajudar as pessoas dessa forma que eu escolhi, que é na medicina. E desde essa decisão, você já sabia que a UERJ era sua escolha principal ou você meio que tava nem UERJ o que vier? Eu tava meio que vier. O que virou a chave foi a mudança do modelo de prova. Porque no colégio eu tava um pouco traumatizada, assim, do modelo discursivo. Eu não fazia prova discursiva há muito tempo. E aí, quando a UERJ decidiu mudar, eu falei, cara, eu acho que essa, de fato, é a minha chance de passar pra lá. E aí, assim, eu comecei a pesquisar sobre a UERJ, sobre a instituição, sobre a história. E aí eu fui me encantando e... Eu sempre soube que as pessoas lá eram muito acolhedoras. Isso é uma coisa que pra mim é muito importante. Me sentir pertencente, me sentir acolhida no lugar.
E aí foi nessa mudança, assim, que eu entendi que seria a minha preferência, seria a UERJ mesmo. E aí, 2020 não teve prova da UERJ. Não teve. Bom lembrar disso. Esse vestibular 2020, além das mudanças de edital, além, né, enfim, da criação do modelo pandêmico, que foi o exame único, só tinha a prova objetiva, a redação. A UERJ demorou muito para se posicionar, cada hora falava uma coisa. Enfim, aquele caos de amor e ódio que a gente sente pela UERJ, eu compactuando sempre disso, né? Muito amor, mas tratando-se da forma como muitas vezes eles encaram as informações para o vestibular, você fica doida, né? Você fica maluca. Então, você tava ali ainda meio que naquele contexto de desamparo. Tava. O que vai rolar? Quando vai rolar? Vai rolar? Exatamente. Assim, eu lembro que eu tava estudando pra faculdade. Eu tava no período normal, né? Naquele período de fim de ano que teve online. E eu vi que as inscrições estavam abertas. E eu me inscrevi pensando que ia ser um modelo discursivo. Mas virou tudo de cabeça pra baixo. Só que assim, essa virada pra mim, que eu não tava estudando, eu não tava me preparando, foi ótima. Porque eu tinha uma bagagem boa do ensino médio de fazer questão objetiva. Eu estudei num colégio que era muito bom pra UERJ nessa fase do EQ. Eu falei, cara, eu acho que vai ser bom pra mim, mas assim, eu tava muito... Cara, o que vai acontecer? Será que vai ser bom realmente? Será Até porque ninguém... Era isso que eu ia falar. Ninguém sabia se a prova ia ser mais difícil do que a média, mais fácil. O que ia ser o corte? Era tudo absolutamente novo. E esse vestibular 2021, né? Para quem ainda não tá muito ambientado com essas numerações de vestibular, é assim, em 2020 se faz o vestibular 2021, né? Então, o vestibular 2021, cuja prova deveria ter acontecido em 2020, por conta de toda a rolezeira da pandemia, foi adiado para julho de 2021. Isso. E aí foi a primeira vez que você encarou o vestibular, de fato, já com a cabeça, vou ser médica. Com a cabeça, vou ser médica. E o que aconteceu? Então, esse ia ser o primeiro vestibular que eu ia fazer, tipo, da história da vida de vestibulão de medicina. Então, eu pensei assim, olha, eu não vou me martirizar muito pelo resultado, eu vou usar isso mais como um norteador do que eu vou fazer a partir daqui. Mas beleza, fui fazer a prova, fiz a prova, achei a prova tranquila e recebi a nota. Eu tinha tirado 53, que é uma nota boa, e eu acho que eu tirei 8 na redação. Eu falei, cara, eu acho que eu tô no caminho Não passou certo. por uma questão. Sim. Eu acho que eu tô no caminho certo, vou continuar. Porque eu lembro que no colégio eu tinha tirado 56. Só a gente escolheu biologia, enfim. E aí eu pensei, cara, eu acho que se eu tirei 56 e agora eu tirei 53, eu acho que vai dar bom no próximo vestibular. Eu não sei se nesse vai dar, mas no próximo vai dar bom. E aí foi isso, assim. Eu fiquei muito triste, muito feliz, eu só tipo, usei como dado, assim, sabe? Fez uma análise mais fria mesmo do que você precisava fazer para buscar um resultado um pouco maior. Sim. Segunda prova da UERJ, vestibular 2022, foi para março. Já março de 2022. E aí? E aí que eu tirei a mesma nota. Tirei literalmente a mesma nota. 53 e 8 na redação. E aí eu sabia que não ia dar, porque do primeiro ano não deu, do segundo também não ia dar. Eu sabia que a nota ia dar uma leve aumentada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha essa mania de corrigir a prova logo que o gabarito saísse, né? Aí eu cheguei em casa, fui almoçar, aí quando o gabarito saiu, cara, eu comecei a chorar, tipo, nossa. E eu falava, eu sou muito burra, eu não vou passar nunca. Aquele desespero. A trave é um lugar no qual eu morarei para sempre. Vou ficar sempre na trave, eternamente. E aí, a minha irmã também faz medicina, só que ela faz no fundão. E ela me tranquilizou, falou, calma. Olha, eu não passei no vestibular da UERJ, é muito difícil, é assim mesmo, não desiste. Ela me tranquilizou bastante nesse sentido. Só que, cara, o sentimento de que eu não ia passar ficou, assim. E é muito interessante isso, porque quando de uma prova para outra você faz o mesmo resultado, um resultado muito, muito parecido, você tem realmente a falsa sensação de que foi um ano perdido. Foi, eu senti. Tipo assim, se eu não melhorei significativamente, é porque, na verdade, eu não aprendi nada a mais. E é mentira. É totalmente um raciocínio de cabeça quente, né? Muito, muito reduzido a análise daquela nota. Sim. A gente sabe que é impossível um aluno que está de verdade estudando, ralando de verdade, não ter aprendido nada de novo, não ter evoluído positivamente entre meses
de estudo, Não, né? exatamente. Mas a nota, ela grita isso no teu ouvido, né? Então é um sentimento paralisante mesmo. Muito. Muito. Assim, eu tinha vindo de um ano de cursinho, não só um ano, né? Eu fiz o colégio, meu colégio foi preparatório, não deixa de ser. Você já tinha tido uma aprovação numa faculdade, né? Então tem esse contexto todo de você falar assim, cara, eu sou capaz. Sim. Pra medicina talvez eu tenha que estudar um pouco mais, mas assim, eu não tô vindo zerada. Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu meio que caí do cavalo, confesso, porque eu real achava que eu ia passar, porque eu comecei, assim, logo depois do ano novo, sei lá, no dia 3 de janeiro, que foi segunda-feira, eu comecei a estudar, a ralar muito, porque a prova ia ser em março, né? Foi em março, né? Nem lembro, mudou tanta data que Foi. eu não lembro. E aí, A de 2022? Isso. Essa que você repetiu a nota? É, foi 20 de março. Foi março, né? Pois é. E aí eu ralando até o dia 20 de março, porque meu cronograma do Enem ia começar mais ou menos no final de fevereiro, então eu tinha um tempo bom pra estudar, focada só na UERJ. Eu pensei, cara, vai ser meu ano, eu vou passar, eu não vou nem precisar fazer cursinho outro ano, que bom. Cara, não veio. Aí eu caí do cavalo, legal, assim. E Bruna, entre esse 20 de março, com esse sentimento de estagnação, de vai dar tudo errado, eu nunca vou ser boa o suficiente, etc., até a prova da sua aprovação foram meses. Foram. A prova da sua aprovação já veio logo em dezembro Sim. desse mesmo ano. Uhum. Como é que foi, assim, depois que o luto passou, depois que você entendeu é isso mesmo, a vida não está me perseguindo, é só a vida acontecendo, antes de dar bom, primeiro dá ruim, e às vezes dá muito ruim. Vambora, vamos catar os cacos e vamos seguir. Como é que você conheceu o Time Foco no meio dessa história toda? Então, eu conheci o Foco em 2021. Foi logo depois da prova da UERJ, assim, quando saiu o resultado, na verdade, eu conheci, porque falaram que tinha um curso que tinha passado não sei quantas pessoas, muitas pessoas. E eu falei, gente, que curso é esse que eu não conheço? Que babado é esse? Que isso? E aí eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir competir com o povo de lá. Falei, meu pai do Aí céu. o mais legal, agora ela é o povo de lá. Exatamente. E aí eu conheci o Foco, conheci você. E aí, assim, eu já tava em outro curso, pensei, olha, eu não vou conseguir mudar agora. Então eu vou ficar por aqui, vou acompanhar de longe, vou ver como é que eles fazem as coisas, porque não é possível, gente, o negócio dá certo mesmo. Aí eu comecei a seguir você no Instagram, segui o Foco, e eu sempre olhava as dicas que você dava, olhava o YouTube, o Instagram do Foco e tal. E, pô, me ajudou muito, assim, as dicas que vocês davam. Me ajudou, tipo assim, a tentar dar uma aprimorada no meu estudo focado pra UERJ, né? Porque esse daqui é bem focado pra UERJ. E foi isso, assim, eu conheci em 2021. E aí, em 2022, quando esse tombo veio, eu pensei, gente, eu acho que eu vou ter que me juntar um pouco mais pro Foco. Eu vou ter que ir pra junto desse povo. Eu vou ter que me juntar, porque competir eu não vou conseguir. Então eu vou me juntar a eles. Aí, assim, eu fiquei no aguardo da reta final. Porque eu não ia trocar de curso, eu tava no curso mesmo. Era um curso bom pro Enem. Eu tava bem focada no Enem também. Então, assim, eu só precisava de um gás a mais pra UERJ e eu sabia que a reta final viria. Então eu fiquei acompanhando. Aí quando saiu, eu falei, ó, mãe, saiu. Quando ela viu o foguete dando sinais de decolagem, ela falou assim, meu Deus, eu não posso perder uma vaga nesse foguete. Eu vou ter que entrar nesse foguete. Você participou da jornada? Participei. Que legal. Participei. Tava lá. Eu só não comentava porque eu sou low profile, eu fico assim, escondida. Quietinha. Mas eu estava lá, sim. Aí teve a jornada, aí você entrou de cabeça, corpo e alma no foguetão da reta final UERJ. E aí, o que mudou, Bruna, assim? Então, eu mudei algumas coisas, mas essas pequenas coisas foram muito importantes. Eu percebi um padrão nas provas, que, assim, eu sempre errava linguagens e biologia e química, que eu não pode errar, né? É o que eu não podia errar. E aí, no começo, eu dei uma negligenciada nisso. Falei, foi só um momento, foi só um dia ruim, na próxima prova eu vou acertar. E eu não acertava. Então, assim, eu realmente levei isso a sério de, cara, eu tô errando biologia, química e linguagens. E redação era meu ponto fraco, assim, porque o modelo da UERJ sempre me deixou um pouco assustada. Eu sempre vinha no modelo do Enem e tal, bem mecânica, fazia várias redações, tirava nota. E tem muitos mitos, né, em Muitos torno mitos do que é o modelo da redação UERJ. Sim. Eu vejo as pessoas falando muita bobagem na internet. Inclusive, a aula do Júlio da jornada é um divisor de águas na cabeça do vestibulando que é a UERJ. Exatamente. Porque é muito isso, é desconstruir os mitos, né? Sim. Entra título, não entra título. Nossa, várias dúvidas.
Como é que é a conclusão? Pode isso, não pode aquilo? Cara, são muitos mitos em torno das diferenças da redação Enem e UERJ. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas também se afugentem. Sim. Sim, é muito burburinho na internet, muito disse-me-disse. Cara, nos colégios, nos cursinhos, as pessoas não concordam entre si e isso me deixava muito inseguro. Porque um corretor falava isso, um corretor falava aquilo. Falei, cara, eu preciso ter uma referência maior pra eu poder seguir. Fazer a sua parte. Exatamente. Porque se você fica num ambiente que tem muito ruído e você não se sente segura sobre a chegada das informações, você não consegue ter tranquilidade pra fazer a sua parte, porque tem a sua parte que ninguém vai fazer por você. Exatamente. Então, o ao redor precisa te trazer segurança. Sim. Né? Qual é a parte que me cabe? É essa, então essa eu faço. O resto você garante? Não, garanto. O que você tá me falando é o que eu tenho que fazer? Então vambora. Eu acho que é muito isso que atrapalha também, né? Muito, atrapalha muito. E eu senti muita segurança no julho, porque eu via o resultado, assim. Muita gente tirando 10. Falei, cara, pode ser que eu nem tire 10. Mas só de eu ter uma segurança maior, eu já vou ficar tranquila. E eu lembro, foi um momento muito engraçado, porque eu sempre tive muita dificuldade em fazer conclusão modelo UERJ. Eu sempre ficava muito perdida. E, nossa, eu finalmente aprendi. E eu vi que era tão simples. Eu falei, gente, por que ninguém ensina assim, de forma tão simples? Porque falam, porque tem que fazer isso, aquilo. Cara, eu não tenho que fazer, tem que só... É o feijão com arroz. É o feijão com arroz, exatamente, que as pessoas não falam. Eu acho que as pessoas gostam muito de complicar o que já é simples, sabe? E isso me irritava bastante. E aí foi por isso que eu procurei o foco, porque eu sentia muita segurança aqui nos resultados, porque não tem jeito, o resultado ele é a porta de entrada para você ir para um curso, né? E aí eu vi os resultados e falava, cara, eu acho que funciona, então eu vou entrar. Não pode ser coincidência ano após ano, né? Exatamente. É o que eu falo, um resultado que desponta, mas de forma, né, pontual, assim, uma coisa, um ponto fora da curva, você olha e fala, cara, será que não foi aquele aluno em especial que era um gênio? E aí, né, o curso está de alguma forma se beneficiando da genialidade de alguém para colher um mérito. Mas quando você vê que é um trabalho consistente, resultados que se repetem ano após ano, um método que é testado e aprovado, é aquela história do sucesso deixa pistas, onde há fumaça há fogo. Não dá pra ignorar os resultados. Eu acho que é muito isso. Não é o que a gente tá aqui falando, a Bruna contando a experiência pontual dela, a Carol contando a experiência dela como quem tá ali defendendo a bandeira do foco. Não, cara, a gente tá falando sobre resultados de muitos alunos diferentes, com histórias diferentes, com pontos de partida diferentes, com dificuldades diferentes e que alcançaram um resultado de sucesso na UERJ. Exatamente. Tem uma história, né? Os resultados, eles respaldam essa história. Então, eu acho que é muito isso que você falou mesmo. Eu acho que eu também sou assim. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão de algo que é muito importante, muito séria, eu sempre busco referência. Eu também. Qual o resultado dessa pessoa? Qual o currículo dessa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? Porque aí também, quando eu tomo uma decisão, eu vou de cabeça. Eu também. Aí eu me entrego. E assim, era um assunto muito sério pra mim, porque eu investi tempo, dinheiro, que é o principal, né? Não é emocional. Emocional, exatamente. E assim, eu ia ter que convencer meus pais. Olha só, tem esse curso aqui, esse curso é muito bom, ele realmente aprova. Que bom que meus pais são muito compreensivos. E eles realmente viram, eu mostrei tudo pra eles e eles concordaram comigo e falaram, olha, filha, se isso vai fazer você ser aprovada, e nem que faça você ser aprovada, mas que melhore a sua experiência, a sua bagagem, a gente tá 100% de acordo e a gente vai te apoiar. E assim, eu agradeço muito a eles, porque sem eles não estaria aqui, basicamente. Com certeza. Né? Então, assim, a referência foi o que me chamou pra cá mesmo. E não me arrependo. E aí, você já chegou, como você já vinha passando por essa mudança de mentalidade desde 2021, quando você começou a acompanhar o foco, você entrou num estágio de maturidade na RFU muito bacana, que era entender que não é querer dar conta de tudo e abraçar tudo que faria diferença, que você tinha que realmente ter uma atenção diferenciada para os seus pontos fracos. Linguagens, redação,
biologia e química. Sim. Então você entrou na RFU já sabendo o que você veio buscar aqui. Sim, exatamente. E eu não ficava me cobrando pra assistir todas as aulas, fazer todos os exercícios. Até porque, assim, História e Geografia eu já tinha uma base muito boa e eu sentia que eu não tinha muita necessidade eu assistir todas as aulas. Então, assim, eu fazia os exercícios. Se eu errasse uma coisa ou outra, eu só via aquela parte e, cara, pula pro próximo. Não fica muito tempo ali, não. E aí eu realmente focava em biologia, química e redação, que eram os meus pontos mais fracos. Apesar de eu gostar muito, eram os meus pontos mais fracos. E eu focava nisso. E assim, não... Ai, meu Deus, todo mundo vendo os vídeos e eu não estou vendo. Cara, dane-se. Eu não sou todo mundo. Aí é aquela coisa igual da mãe da gente. Mãe, mas fulano vai e eu não vou. Você não é fulano, você não é todo mundo. Exatamente, não é todo mundo. Eu com essa mentalidade 100% do tempo. Eu não sou todo mundo. Eu vou fazer as coisas no tempo que eu acho que é o meu. E é isso. E eu não vou ficar me comparando, apesar de que a comparação sempre vinha. Não tinha jeito, sempre vinha. Mas eu não vou ficar sistematicamente alimentando isso. Alimentando, exatamente. Não né? E, Bruna, como é que foi, ao longo dessa reta final, a sua capacidade de absorver novos conhecimentos? Por quê? Você não entrou crua, você entrou com uma base muito bacana, você já vinha fazendo resultados bons. Então, assim, você realmente conseguiu aprender coisas novas, você realmente sentiu que você estava usufruindo daquilo, crescendo, se sentindo melhor preparada para aquela prova? Tipo, você sentia isso? Não, eu sentia de verdade. E aí, eu até vi algumas entrevistas e o pessoal falava, ai, porque eu comecei a me sentir mais confiante. E eu falava, ai, mentira. Papinho. Mas não, de verdade, eu comecei a me sentir mais confiante. E isso começou, é muito engraçado. Na primeira aula, eu assisti uma aula, a sua primeira aula, que você falou de desacoplador e inibidor da cadeia. E eu nunca entendia isso, nunca. Por Deus, eu nunca entendia no colégio. E você aceitava, decorava, entregava pra Deus. O que estava acontecendo ali? Eu falava, esse negócio nem existe. Gente, mas eu entendi. Eu de verdade entendi. Eu falei, gente, não é que o negócio funciona. E eu fiquei muito feliz, porque eu realmente entendi um negócio que eu nunca entendia, nunca, não adiantava, eu nunca entendia. E aí, ali eu entendi que eu ia melhorar, que eu tava melhorando de verdade, que eu não tava só uma melhora de, acertei mais uma questão. Não, que eu realmente estava entendendo e conseguindo transpor esse conhecimento para as questões que eu fazia, seja discursiva, seja objetiva, né? E os simulados, assim, você sentia que ter acesso a uma quantidade de simulado alta, simulados que você fazia e você falava, cara, realmente isso aqui tem a cara da prova. Isso te ajudou também a ir ganhando mais confiança no processo? Muito. Porque eu tava muito sem referência de prova, porque eu já tinha feito todas as provas da UERJ, já tinha zerado as bancas, UERJ, Estácio, Vassouras, todas essas que são as bancas mais parecidas. E eu tava, cara, eu vou repetir prova, eu preciso de conteúdo novo. Desafio novo. Preciso de desafio. E aí o principal ponto que me trouxe até aqui foram os simulados. Era o que eu queria mais, eu queria treinar. Porque o conteúdo já tinha, mais ou menos. Mas e a gente nunca sabe, a parte do conteúdo tem uma coisa interessante, que é assim, a gente nunca tem certeza sobre que partes do conteúdo a gente ainda não adquiriu excelência. Tipo esse lance do exemplo que você deu do desacoplador e do inibidor. Você já tinha ouvido falar sobre aquilo, você já tinha tomado umas porradas por aí numa questão ou outra sobre isso. Você achou que já sabia o suficiente, até que você tenha tido a aula virado chaves e falado, meu Deus, não é que eu ainda tinha coisa pra aprender? Não é que eu ainda não tinha atingido a excelência nesse nome? Essa parte é menos palpável pro aluno. Meio que você só vai se molhar se você se permitir entrar na chuva. Exatamente. Até então você fica meio assim, não, acho que eu já sei o suficiente de conteúdo. Por isso que eu fiz a pergunta, você sentiu que cresceu? Você sentiu que aprendeu? Porque é isso, às vezes o aluno ele já chega tão ressentido porque ele bateu na trave, porque ele acha que já sabe o suficiente, que ele não se entrega pro processo de aprendizado, entende? Por isso que eu te fiz aquela pergunta. Então, você nem sabia que tinha tanto a aprender, até que de fato você estivesse na chuva, se molhando e aprendendo. Mas os simulados, eles realmente são um ponto que a gente sabe que hoje pro aluno é uma pedra no sapato. Não ter acesso a simulados que respeitem o modelo daquela banca, que representem um desafio à altura do que ele está se preparando para a prova real oficial. Mesmo que a gente encontre, às vezes, disponível na internet, a qualidade é ruim. É ruim. Você não confia no gabarito que foi disponibilizado. Você não consegue tirar dúvida daquilo que você errou. Então, assim, é um calo no sapato. E eu fico pensando em relação especificamente a esse ano com o retorno da discursiva.
Pois é, cara, discursiva. Eu fiz a discursiva em 2019, né? E aí eu tive uma preparação de só um mês, menos de um mês pra discursiva, e eu tava 1 ano sem fazer discursiva. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou infartar na prova, porque eu não sei o que eu tô fazendo. E assim, gente, E essa é horrível, eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu não me preparei tecnicamente pra isso. Exatamente. E assim, a discursiva põe muito medo nas pessoas, né? Porque a resposta não tá escrita ali, você vai ter que escrever a resposta. E isso dá muito medo, isso dava muito medo em mim. E, assim, tipo, o modelo objetivo da pandemia, ele tinha uma dificuldade maior que era, vai empatar geral, a nota vai subir pra caramba. Eu acho que essa era a desvantagem. Eu acho que isso com o discursivo pode ser que deu uma amenizada, porque, né, o discursivo você não tem como empatar tanto, assim, pode ser que seja bem melhor pra algumas pessoas, pra outras não, mas eu acho que pra essas pessoas que têm esse medo da discursiva, não tenha, porque não tem que ter medo. E são só 3 disciplinas pra dar o sangue. Você tem sangue pra dar. E se você estiver se preparando realmente com os melhores, cara, vai dar ignição. Vai dar. São 3 disciplinas. Quando a gente tava falando do exame único, beleza, é objetiva. Pra muitos alunos, como foi o seu caso, dá um confortozinho, né? Porque a prova vem com cola, o gabarito é uma das alternativas. A gente sabe disso. Eu falo muito sobre isso até no contexto do Enem. Mas, em contrapartida, no exame único, foi o que você falou, cara. A gente falou nesse último vestibular de uma galera acertando 56 questões pra ser aprovado. Você só tinha uma margem de errar 4 questões. Espanhol valia tanto quanto física. Biologia valia tanto quanto português. Só tinha uma diferençazinha no critério de desempate, mas em peso, em separar o aluno que era melhor em biologia do que... Não tinha isso no exame único. Então, assim, se você falasse, eu sou muito ruim em física, era praticamente certo que você ia perder aquela prova. Exatamente. Agora não. Eu acho que agora realmente é a hora da galera mostrar a que veio, assim. Eu acho que a prova discursiva é muito boa, é uma ótima oportunidade para você realmente demonstrar o seu conhecimento de forma técnica. Eu acho até que é uma forma mais justa de você... Sim, eu também acho. De você cobrar, porque, a pessoa tá ali, ela tá raciocinando, escrevendo o que ela tá pensando. Não é tipo, caraca, eu passei errado pelo cartão de resposta, e agora? Perdi Perfeito. um e-mail. Eu acho mais justo, e por isso eu acho que esse medo tem que acabar. Tem que acabar, porque a discursiva talvez seja muito melhor, assim, nesse sentido de ser mais justa e tudo mais. É mais difícil? Mas, gente, vestibular de medicina é difícil. É difícil em qualquer lugar. Então, assim, tem que... Ninguém nunca te prometeu facilidade. Ninguém prometeu que era fácil. Então, assim, difícil todos são. Agora vamos encarar isso como uma oportunidade, não como uma dificuldade. Eu Concordo. Eu gosto de encarar muito assim, que as coisas são uma oportunidade. Então é isso, assim. Mudança de mentalidade mesmo, né? Exatamente, que só vem com o tempo e só vem com algumas porradinhas, talvez. Mas eu acho que a mentalidade tem sempre que mudar. A gente tem que sempre amadurecer e não entender que o mundo tá contra nós, assim. Porque isso acontece muito. Eu, quando caí do cavalo, em 2022, eu achei que tava todo mundo contra mim. Que as forças do universo estavam contra mim. Que eu não ia passar de jeito nenhum. Porque no meu destino não tava escrito que eu ia passar. Mas, gente, eu mudei isso muito rápido. Porque eu entendi que, gente, todo mundo passa. Várias pessoas passam. Por que eu não vou passar, sabe? Deus tem mais o que fazer. Esse papo também do vai ver que Deus tá me mandando uma mensagem, por isso que eu bati na trave, por isso que eu ainda não passei, vai ver que não é pra eu ser médica. Toma ali vergonha na tua cara, assume a responsabilidade da sua escolha, porque Deus quer que a gente seja feliz e que a gente venha a essa vida pra cumprir o nosso propósito, entregar o nosso melhor pro mundo e ser feliz. Deus não tá aqui pra prejudicar você, entendeu? Então vê se você contribui com ele e faz a sua parte. Obrigada, beijo, me liga. Aquela coisa, né? Tipo, desce do palco. Volta pra realidade. Já chorou? Acabou? Desce. Aquela coisa. Volta, Ney. Vem pra cá de novo. Exatamente. Bruninho, como é que foi essa prova? Quando chegou lá, a real oficial? Cara, olha, foi uma loucura, porque eu fiz tudo diferente. Eu tinha um ritual pré-prova, que era...
Eu ia sempre com uma roupa específica, com uma mochila específica. E aí eu falei, quase a mandinga. Eu falei, não, eu vou mudar tudo. Vou mudar tudo, porque talvez seja isso que esteja me travando de passar. Aí, assim, eu troquei a roupa, eu troquei a mochila, cheguei lá e eu fiz um lugar diferente, porque eu sempre fazia no mesmo lugar. Que eu não gostava, achava horrível. Eu falei, gente, um lugar diferente, que bom. Mas aí eu cheguei lá e aí eu vi que minha sala era a sala da educação infantil. E que a cadeira era muito pequenininha, que eu tava espremida. Eu sou pequena, mas a cadeira era muito menor que eu. Aí eu falei, meu Deus, vai ser isso que vai me reprovar. Não, mentira. Por que eu troquei de roupa? Aí eu ia repassando tudo que eu fiz. Falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Não, mas eu gostei, assim, de ter feito essa mudança. Porque, por mais que seja bobo, são pequenas coisas que vão alimentando um pouco a sua autoestima. E aí eu cheguei lá, eu cheguei confiante até, abri a prova, e aí eu comecei pela redação. Eu achei o tema ok, não achei, tipo... Eu já tava esperando um tema daquele, então eu falei, beleza, eu comecei a escrever lá. Eu percebi que eu tava entendendo o que eu tava fazendo. Porque eu não entendi o que eu tava fazendo antes. Finalmente você tava entendendo. Eu tava entendendo. Aí eu falei, gente, será? Aí eu fiz a prova. Eu sempre termino a prova da UERJ um pouco antes do tempo. Faltando, tipo, meia hora e tal. E dessa vez eu demorei um pouquinho mais pra terminar. Eu fiquei um pouco mais, aí eu achei estranho, mas enfim. Aí eu saí da prova, meu pai foi me buscar. Ele falou, filha, como foi? Pai, foi fácil, eu achei tranquila a prova. Aí ele falou, fácil? Aí já vem aquela coisa, né, filha? Fica assim, né? Se você acha que foi fácil, ou você errou tudo, ou você acertou tudo. Aí eu falei, foi fácil, foi tranquila. Mas eu não corrigi, dessa vez eu não corrigi. Eu não queria levar o tombo de novo, não. Não queria. Aí eu deixei pra corrigir só. Eu nem corrigi, na verdade. Eu só recebi. Só vi o resultado. Eu só vi o resultado, a nota, e depois eu vi de fato a lista, né? E ali foi que eu entendi que, cara, realmente era pra ser. Porque eu fui confiante, essas coisas a sala com a cadeira pequena. Eu achei engraçado, tipo, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Mas isso não me abalou mesmo. Eu falei, cara, vamos embora. Foi a cadeira que Deus escolheu pra eu fazer a prova, então eu vou fazer. Entendeu? Mas eu me senti muito mais confiante. Eu saí da prova bem, assim, tipo, sabendo o que eu tava fazendo. E pensando, olha, eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou passar. Mas se eu não passar, não tem problema. Porque já valeu, assim. Valeu a experiência de saber como é sair feliz, confiante em uma prova, assim. Eu nunca tinha passado por isso. Então foi bom. E a barreira do 53 finalmente foi vencida. E aí eu tirei 57. Que foi legal. Uma questão a mais do que eu tinha tirado no colégio. Que eu achei que era uma barreira intransponível, que eu não ia sair do 56. 56 era do meu pé. É porque você ainda estava subestimando o poder de ser Fokker, querida. Tá? Você estava subestimando o poder de ser Fokker, porque aqui não há barreiras. Não há barreiras. Não há barreiras. Não há limites. Não há limites, querida. Não há limites. Se você quiser completar a prova inteira, inclusive, eu acho legal. Você não... Não, peraí. Eu preciso abrir meu coração agora. Você não tá entendendo o que é esse jejum de 3 anos sem prova discursiva. Sem poder gritar. Entendeu? Que vai ter gabarito em biologia na discursiva esse ano. Gente, eu tô com saudade. Eu já fui presenteada pela vida com alunas muito queridas em anos anteriores, que gabaritaram biologia na discursiva, que era até então tido como o impossível. E aí, a primeira vez que uma aluna minha foi lá e gabaritou, a mulherada desse time é terrível. Terrível. Olha, tem uns boys nesse time também bacanas, mas a mulherada é uma coisa. E aí, a hora que a primeira... Tipo assim, ninguém nunca na história da discursiva da UERJ havia gabaritado uma prova de biologia. A primeira vez que uma aluna minha gabaritou, eu lembro, assim, das pessoas olhando e falando assim... Como isso é possível, sabe? Então, assim, eu vou te falar que... foi um jejum difícil, assim, 3 anos, dói no ego da gente, que é o fígado mais sensível do corpo. É o segundo fígado do corpo. E eu falei, gente, eu sou discursiva, eu tenho que voltar, eu quero botar pra quebrar. E aí voltou, gente. Então, eu sei que tem esse misto que você falou, do medo, da discursiva, a insegurança, mas a gente vai botar pra quebrar, a gente tá pronta pra botar pra quebrar. Assim, a gente realmente quer o gabarito, quer... E o gabarito, quando eu digo, é a meta, né? Sim. É assim, a gente tem que ter o gabarito não como uma pressão, mas como o sarrafo. O sarrafo é o gabarito, assim, a gente vai preparar pro gabarito. Mas, por exemplo, a Nath Vieira, que foi o último vestibular antes da pandemia começar... a Nath Vieira, a mulherada do time, né? Claro, foi
a rainha. Primeiro lugar, Med-UERJ, foi a Nath Vieira, do Foco. E aí, a Nath, ela tem até uma história interessante, porque no ano anterior a ela, primeiro lugar foi a Ana Carolina Lado, que gabaritou a discursiva de biologia, gabaritou a discursiva de química, tirou 18 na redação, fez 98 de 100 pontos. E arrebentou. E não era um gênio. Não era uma menina que a gente caçou na porta da melhor escola do Rio de Janeiro e falou, vem pra cá. Uma menina que ralou muito. Foram 5 anos de vestibular. Sim. Altos e baixos. Então, realmente foi uma construção. Foi um final feliz, assim, lindo, sabe? Assim, foi muito lindo ela ter fechado a história dela do vestibular com essa superação de resultado. Até então, foi o teto de nota do vestibular da UERJ. Ela foi primeiro lugar geral, obviamente, né? E assim, da história da UERJ. Então, a Nath Vieira, no ano que ela foi primeiro lugar, tinha esse mito do só passa em primeiro lugar quem gabarita. E não, ela não gabaritou biologia, ela não gabaritou química, ela não gabaritou redação, fez 96,5 pontos ainda assim, e foi o primeiro lugar do ano dela. Então, a gente brinca nessa coisa do gabarito, mas ninguém tá em dívida com gabarito pra ser aprovado, né? Nem em primeiro lugar. Eu acho que a grande história dela é essa. Pô, você não precisa gabaritar nem pra passar em primeiro lugar, que dirá para passar. Mas o nível da preparação tem que ser esse. Eu acho que isso é uma coisa também que você deve ter sentido muito como diferencial na RFU. Sim. A gente não tá jogando pra perder, a gente não tá nivelando por baixo, a gente não tá também ensinando coisa que não tem nada a ver, fora do edital, etc. Mas a gente tá nivelando por cima nesse sentido do o que vier no prato a gente janta. Sim. Não vamos rezar pra não chover, vamos nos preparar numa boa capa de chuva. Exatamente. E eu sentia muito isso nos simulados, porque os simulados, eles vinham difíceis. E eu pensava, mas a prova da UERJ, ela não é difícil, ela é fácil. Gente, mas não vamos estudar pelo fácil, vamos estudar na dificuldade, porque quando vier o dia vai ser fácil, que nem foi comigo. Eu ralei muito nos simulados, tá? Porque no primeiro simulado, eu tirei 58, mas eu falei, 58. Mas depois a minha nota foi caindo, 42, 43. Tomando aquelas surras. Tomei uma surra, caí do cavalo de novo, só que de mentirinha, porque era um simulado. E aí eu entendi, tipo, cara, eles realmente não nivelam por baixo, assim. Eles colocam um sarrafo bem alto, que é pra gente ter essa segurança na hora da prova, de saber que, pô, a gente se preparou do melhor jeito possível, que era fazendo o mais difícil. Não é difícil, né? É só uma construção mais elaborada do que a gente já vem tendo ao longo dos anos. E a galera acha muito, tipo, fulaninha entrou na faculdade, nossa, ele é um gênio. Cara, gênios não existem, assim. Gênios não existem. É uma construção mesmo. Poxa, tem gente que leva 5 anos, 6 anos pra passar. Eu levei 2, que bom, foram só 2 anos. Mas, cara, tem que acabar essa coisa do mito, do gênio, assim. Eu acho que isso é muito prejudicial. A gente acaba se comparando muito com os gênios, né? Uhum. Eu lembro até que na jornada você deu um nome muito engraçado pra gente. A Ryuka. Ryuka, não existem Ryukas. Não existem. Elas não existem. Elas são fruto da nossa cabeça. Elas que são a exceção, né, na verdade. Elas que são as exceções, assim. Então, é um trabalho, assim. É um trabalho. Não é milagre, é trabalho. Total. O que você tem pra falar pra galera que vai fazer parte da turma 2029 da Med-UERJ? Seus futuros calouros. Você de caloura daqui a pouco já é veterano, eu acho isso tudo muito louco. Ai, meu Deus. E eu tenho certeza que você vai logo estar recebendo sua afilhadinha, seu afilhadinho. Gente, venham pra UERJ. Mentira, vocês já vão vir, isso já é dado, eu não preciso falar. Mas assim, fiquem tranquilos, não atribuam um peso à prova maior do que é. Eu gosto de falar que é só um pedaço de papel. É um pedaço de papel, ele não vai te morder, entendeu? Ele não vai te fazer mal nenhum. Aquele meme, ele não existe, ele não pode te fazer mal. Mas assim, não atribuam um peso maior ao que a prova já tem. Não se comparem, comparação é muito destrutiva. Eu acho que isso só corrói a gente. Tentem se inspirar, não se comparar. Eu acho que essa é a chave. Tentem olhar pra história de alguém que venceu e falar assim, o que eu posso aprender a partir dessa história que faça sentido na minha própria história? Isso. Peguem o melhor das pessoas sempre, assim. Perfeito. E perguntem, não tenham medo de perguntar pra alguém que já tá na UERJ. Nossa, como você fez? Como que você estudava? Eu acho que isso é muito bom pra gente entender trocar, né? Trocar, exatamente, porque às vezes você tá estudando um jeito que você não tá gostando muito.
Aí via, pô, você pessoa, o que você fez e tal. Eu perguntava muito pra minha irmã. Minha irmã não sou na UERJ, mas não é FRJ. E eu via a história dela de perto. Então, assim, ela foi uma grande inspiração pra mim. E eu me espelhei muito nela, do meu jeito, não do jeito dela. Minha irmã é tipo que adora devorar livro de exercício. Eu não sou assim, eu sou de jeito diferente. Só que olhando pra ela, eu entendi, pô, esse jeito, eu não gosto. Eu gosto do meu jeito, que é fazer as coisas mais calmas, tudo mais. E eu acho que é isso, assim, o outro tem a nos agregar, não a nos afastar, comparar, nada. E venham pra UERJ. O sucesso do outro não impede o nosso próprio sucesso, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Portanto, se a gente está se magoando a partir do sucesso do outro, tem alguma coisa de muito errada dentro do nosso coração. Sim, é o que você falou, a história do outro é a história do outro, a gente olha não para se botar para baixo, nem para sentir melhor. A comparação, ela sempre vai existir, porque ela acaba se tornando realmente um referencial pra gente. Mas se a gente conseguir olhar para a comparação como sempre um processo de inspiração e aprendizado e não um processo de intoxicação, a coisa vai rolar maneira. Vai rolar maneiro. E não façam que nem eu, que uma vez na prova da UERJ não leu o livro. Leia um livro. Boa dica, boa dica. Tá? O livro tá lá pra ler. Leiam. Fica a dica, né? Fica a dica. Assim, PS. OBS. Se leia o livro, por favor. Não faça que nem eu que não li. Muito bom, muito bom. Não, peraí, tu não leu o manual da aprovação, tu leu? Não, li, óbvio. Por favor, vamos esclarecer. Que o Júlio César quebra ela no pau, tá louca? Não. Só esclarecendo, tá? É. Eu li sim. Muito Bruninho, agora pra fechar. Jornada da aprovação chegando, do dia 8 ao dia 12 de maio. Eu queria muito que você deixasse um convite pra galera, falando, enfim, que você participou no passado, o que você gostou e por que você acha que vale a pena a galera, especialmente nesse ano, que teremos uma super mudança. Não é nem só discursiva, é a mudança, né? O impacto da mudança. Por que você acha que a galera tem que se inscrever? E não só se inscrever, que se inscrever é mole, é clicar no botão e é de graça. Participar da jornada. Fala aí. Gente, a jornada, ela foi o que me trouxe até aqui. E eu acho que sem a jornada, de verdade, eu não teria mudado minha maneira de pensar, meu olhar para a prova. Eu acho que a jornada, de verdade, foi fundamental para eu amadurecer e entender como que a prova funcionava, quais eram meus pontos fortes e fracos e por que eu devia analisar isso e não deixar isso de lado como se fosse só um momento ruim. Então, assim, gente, a jornada é muito legal, é gratuita, não é? Gente, é de graça, venham! Só venham, eu acho que é uma oportunidade incrível pra galera se inteirar mais do vestibular, principalmente quem não tem uma base, tipo, não conhece muito do vestibular, tá fazendo pela primeira vez. Eu acho que é uma ótima porta de entrada pra você entender como que funciona, pra você entender qual é a sua posição diante disso, se você tá começando ou se você tá mais lá na frente no processo. E assim, gente, só venham, que é maravilhoso. Ela é maravilhosa, todo mundo aqui é maravilhoso. Eu acho que a jornada tem só a agregar. Não, ela não vai... Ela só vai agregar, gente. Vem, só vem. Só vem. É isso mesmo. De 8 a 12 de maio, você está convidada a participar da jornada da aprovação MED-UERJ, o ultimato. É o ultimato da vida para você sair dessa condição de vestibulando e se tornar um calouro de medicina da UERJ. A gente sabe, a gente falou isso muitas vezes na entrevista da Bruninha hoje, que é um ano que as pessoas estão mais sensibilizadas, fragilizadas, com o retorno do modelo tradicional da UERJ. Tem muitas dúvidas envolvidas. O que muda do exame único para o exame de qualificação? Preciso fazer os 2 exames de qualificação? Faz diferença tirar acertando 43 ou acertando 57, como Bruna acertou no exame único? Né? O que eu priorizo? Quais são os conteúdos mais relevantes? E a prova discursiva? 80 pontos do concurso em cima da prova discursiva, de biologia, 10 questões, de química, 10 questões, a redação tem o livro, tem diferença do modelo da redação UERJ, Enem. Eu sei que são muitos pormenores, mas essa é a nossa área de expertise. Um dia você vai ser cardiologista, você vai ser ginecologista, você vai ser nefrologista, você vai ser especialista em algo, e eu espero que você seja o melhor especialista possível, porque se eu precisar de você como especialista nessa área, eu quero saber que eu estou nas melhores mãos. Eu não sei cuidar de rim, eu não sei cuidar de coração, eu não sei trazer bebês ao mundo, mas eu sei
absolutamente tudo que você também precisa saber sobre como ser aprovado em medicina na UERJ. Então, essa é a minha especialidade, essa é a especialidade do meu time. E a gente está te convidando para aprender sobre isso gratuitamente. O mais bacana é isso. A Bruna até olhou pra minha cara, é gratuito mesmo? Gratuitamente. Você vai procurar, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar no link, você vai se inscrever. E não é só sobre se inscrever, participar, estar presente. Vão ser 5 aulas gratuitas na semana do dia 8 ao dia 12 de maio, acontecendo sempre às 19 horas, aqui no canal do Foco do YouTube. Então se inscreva, participe, compartilhe essa oportunidade com seus amigos que também vão fazer vestibular da UERJ esse ano, porque você só tem a ganhar. Assim, é realmente um aprendizado que vai somar muito. Eu tenho certeza que você vai sair transformado, com a sua cabeça explodindo de tanto conhecimento de excelência da jornada e pronto para encarar o vestibular da UERJ num outro estado de maturidade. Sim, senhora? Sim, senhora. Sim, senhora. Estamos prontas para dar tchau, jogar Sim, um beijo? Sim. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da entrevista da Bruna. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, obviamente um comentário pra dizer coisas maravilhosas, tá? Haters vão pra puta que pariu. Não quero vocês aqui. Não, vambora. tchau. Deixem aqui no comentário do vídeo que a Bruninha vai passar aqui pra responder a vocês, tá bom? Então fica ligado com a gente. Bora, Bruna, agora beijo, tchau. Bye. Beijo! Tchau!